Então, esse primeiro passo é aquele certo emaranhado. Quem fez o curso, os cursos anteriores aí de desenho da figura, sabe que a gente faz uma malha gráfica, né? É um pouco mais linear do que a que eu fiz aqui, porque aqui eu preciso carregar o tom, né? Então eu vou aproveitar e para depositar carga de material, né? Exatamente na medida em que eu vou construindo as feições. Eu vou tentar colar elas assim. Ó, aqui eu já vi que ele ficaria um desenho. Aqui cabe, tá? Ela está centralizado, eu acho que está proporcionado, só que eu acho que ficaria muito pequeno para eu desenhar. Ó, a cabeça aqui tá com um palmo. Eu vou aumentar um pouquinho, então eu vou alterar isso aqui e vou sacrificar uma parte do dorso, porque é o que menos importa, né? É mais importante pra gente o rosto, o pescoço e a musculatura ali do ombro, né? Então aqui eu vou redesenhar, ó, a partir do que eu já tenho e sempre em silhuetas. Por quê? Porque esse tom de pele pede que eu deposite carga tonal, né? Lembrando que não é a cor que nos interessa, mas o tom que essa cor representa. Então aqui estou reconstruindo. Nada impede que eu faça mais tarde medições para conferir essa proporcionalidade. Tá? Ó, aqui talvez eu precise cortar um pedacinho do coque. Não tem problema, é aquelas coisas que a gente sacrifica sem maiores consequências, né? Isso é síntese, gente. Síntese é isso. Eu não quero fazer uma fotografia nem uma réplica da fotografia. Eu quero fazer o meu retrato dessa pessoa. Legal. Aqui eu teria que corrigir essa parte, mas eu deixo para depois. Então desço um pouco mais e eu preciso dessa carga de carvão para começar a história. Aqui eu vou começar a utilizar a varetinha porque eu estou assim, me dirigindo para os detalhes, né? Então, antes de qualquer detalhamento, eu preciso de um detalhamento maior agora para saber onde eu coloco os tons mais altos, mais escuros, que na foto são cabelo, sobrancelha, pescoço, né? O baixo aqui do queixo e etc. Então, antes de depositar uma carga maior de carvão, eu vou fazer algumas medições, especialmente alinhamentos, né? Lembrando que as funções da varetinha são proporcionalidade, então eu tiro a proporção na modelo e jogo aqui para o meu trabalho. Alinhamento, então eu quero descobrir um ângulo aqui, por exemplo. Encosto a varetinha, porque a varetinha aqui me faz enxergar esse ângulo X, né, que antes eu não enxergava. E especialmente essa angulação e especialmente o alinhamento. Por exemplo, eu passo uma linha no nariz lá da modelo, aqui eu tenho uma foto de referência. Aqui eu posso traçar algumas linhas, né? Poderia ser até com esquadro, mas aqui eu vou confiar no meu senso aqui de horizontalidade, né? Uma linha embaixo do lábio, vai sair lá. Uma linha aqui no nariz, por exemplo. Horizontal, vai sair naquela altura. Uma linha aqui para situar a orelha. Isso aqui é uma espécie de simplificação do carreau, né? O mesio-carreau, eu comentei essa técnica, que é você quadricula o seu desenho, né? Quadricula a referência e depois passa esse quadriculado, esse carreau, para o papel onde vai desenhar em escala. Então, se eu quero dobrar o tamanho do meu desenho, faço quadradinhos de 1 por 1, que depois eu vou aumentar aqui de 2 por 2, ou 4 por 4, e assim por diante, à medida que eu queira aumentar ou diminuir o desenho original, né? Então, beleza, eu vou retomar a partir daqui. Sempre mais fácil começar o rosto de cima para baixo, ou seja, dos olhos e descer. Embora não seja obrigatório, realmente é mais fácil, ele funciona melhor. E aqui eu vou usar isso aqui, ó, é o mesmo carvão vegetal, tá? Que a gente usa que eu usei para fazer essa base, só que eu vou botar num extensor. Esse extensor aqui da Koinor, ele tem essa garrinha,
que me permite trabalhar ele como um lápis e daí eu lixo para fazer uma ponta, né? Tem que estar sempre com uma lixa próxima porque ele rapidamente o pontiagudo ali, né? Não quer dizer que eu vá usar como linha nem como lápis, né? Quer dizer apenas, ó, o lápis com ele deitado, bem sutil. Quer dizer que eu vou ter um pouco mais de precisão aqui nos detalhes, para não sujar tanto o desenho, para não precisar fazer tanta linha. Bom, estou começando por cima, ainda mais preocupado em manchas propriamente. Ó, vou fazer o olho, situo ele como sombras, né? Tem uma sombra embaixo. Aqui tem esse grande vazio, que é uma curvatura muito importante para esse desenho específico, que é o recuo aqui, né, do osso o osso nasal. Legal. Lembrando que sempre se pode corrigir em qualquer momento. Usando tanto adição, que eu tenho feito aqui, adicionando carvão, quanto subtração. Ó, usar o limpa-tipos, tá? Eu faço uma escultura, faço um fio nele, e aqui eu já posso, em vez de desenhar com carvão, desenhar com ele, porque eu vi que tem um excesso ali de massa que eu depositei anteriormente. Aqui vou descer para fazer o lábio. Ó, aonde que está esse lábio? Eu sei que ele está por aqui, sei que aqui no burso tem uma linha em diagonal, mas onde que exatamente para, qual diagonal, né? Se é assim, se é assim, se é assim, e onde que ele termina aqui. Então eu começo fazendo a partir daquela referência inicial do emaranhamento que eu fiz, né? Mas já lá no meu desenho eu vou encostar, na fotografia original, perdão, eu vou encostar uma vertical aqui, para ver onde termina o lábio, para ver esse ponto aqui, né? E encontrar alguma relação possível com o restante com as feições que eu já fiz. Olha só, ali na foto, o lábio vai passar precisamente no início da pálpebra do olho. Eu não tenho olho ainda, então eu vou desenhar o olho, porque eu sei que ele vai me servir como uma boa referência, tá? De trabalho. Então eu vou desenhá-lo. Aqui eu tirei um pouco de massa, batendo papel higiênico, bem suavemente, né, para tirar um pouco do excesso e eu consegui ter uma correção ali numa certa área. Podia fazer com pincel também, mas o pincel é macio, né, mas ele tira muito. Então vou batendo o papel higiênico e aqui estou usando aquele carvão, a maneira aqui já quase de um lápis mesmo, a partir do qual eu vou, em parte, fazendo sombras, em parte, fazendo marcações, né? Que depois eu volto e trabalho com... E retrabalho daí com o carvão e etc. Bom, ainda não é detalhe. A rigor, eu estou situando o olho para poder situar a boca. Né? Beleza. Então, ó, o cílio aqui na foto me dá uma importante coordenada. Aqui eu estou vendo, gente, não estou olhando nem para a sobrancelha, nem para a pálpebra, que é o que eu quero em específico. Eu estou olhando para uma forma vazia que está aqui, ó. Esse vazio formado justamente entre a pálpebra superior e essa sobrancelha. Essa forma aqui, ó, é uma forma abstrata, né, arredondada, parece um gomo de tangerina. Ela é mais fácil de desenhar do que uma sobrancelha e uma pálpebra superior. Então eu estou olhando para ela e tentando reproduzi-la. Esse aqui é um artifício de desenhar o negativo, né? Muito usado lá pela Beth Edwards no seu Desenhando com o Lado Direito do Cérebro. Bom, aqui é um exemplo de alinhamento, bastante evidente. Eu quero saber aqui onde termina o olho em relação à sobrancelha. Então passei uma vertical
aqui ó, na sobrancelha, e estou percebendo que o olho termina antes da sobrancelha. Tá? Não sei se vai ficar visível aí na câmera, mas aqui para mim é bem visível. Isso aqui é um dado muito importante, porque eu tenho a sobrancelha. Não importa tanto assim que ela esteja certa, mas importa que se mantenha uma proporcionalidade, ou seja, se eu passo uma vertical aqui, a pálpebra tem que começar antes. Ó. Foi isso aqui que eu percebi quando fiz o alinhamento agora há pouco. Então eu já vou ali apagar um tantinho, né? Que aquele é o limite da pálpebra superior dela. Continuando aqui, ó. Aqui eu vou fazer o seguinte, tem uma linha de continuidade nessa linha do osso nasal com o olho propriamente, que vai ser aqui um triângulozinho, ó. Olha que interessante, aqui ficou mais fácil porque aqui é quase horizontal, né? Eu posso medir lá para refazer, para confirmar. E aqui a parte inferior. Lembrando que sempre dá para voltar atrás. Então eu estou mais situando do que detalhando propriamente ainda. Tá bom? A partir daqui começa o nariz. Legal. Aqui eu vou ter ó, só uma bolinha ali, uma sombra, né, para identificar. Mais tarde eu vou retrabalhar tudo isso daqui, porque isso daqui sai, né, gente? Nada do que eu estou fazendo aqui vai ser fixo, tá bom? E por isso mesmo eu não devo me preocupar ainda com detalhamento. Eu estou ainda me preocupando com posições. Então eu queria essa medida aqui, ó, para saber mais ou menos onde é que vai começar a pálpebra, porque eu sei que essa uma linha vertical passada para baixo vai marcar o início do lábio. Ó, como aqui está errado, né? O lábio tem que ser bem mais para frente. Okay? Então eu vou consertar essa parte aqui em relação à medida, ao alinhamento que eu acabei de fazer. Aqui está corrigido aquela parte do nariz, né? Eu precisei situar o olho para, a partir do olho, eu descer essas verticais aqui, né? Para ir compondo o nariz e a boca. Porque lá no retrato original, eu vi que a boca era referenciada pelo nariz, né? Eu subia verticais aqui nos lábios e batia em alguns locais aqui do olho, etc. Então, olha, eu não só situo a varetinha lá nos limites da fotografia original, como eu risco aqui, né? Esse é um momento bom para usar o esquadro. O esquadro é um instrumento importante, né? Você sabe que você tem a partir da foto. Se eu quero uma linha reta, por exemplo, que passe aqui no cantinho da boca para eu situar a boca, vocês sabem que a gente encosta aqui, né? Coincide esse ângulo do compasso, esse é o compasso de 90 graus. Então eu situo aqui, cantinho da boca, e lá eu deixo ele bem retinho, paralelo ao eixo do papel, parte superior do papel. Então essa linha aqui, ó, eu sei que vai ser vertical, né? Eu costumo traçar mesmo, no papel, tanto na fotografia, faço com lápis ceroso, né? Quanto no próprio desenho, para eu ter sempre a referência ali daquela linha, né? Que vai me ajudar a situar ali na fotografia original. Bom, aqui eu vou continuar então, filmando. Aqui já fiz essas referências, construí o nariz, a partir do nariz fui construindo os lábios. E aqui vou continuar. Eu ainda não estou pensando em detalhes propriamente, embora já esteja situando um certo detalhamento, e vocês já vão entender por quê que os detalhes aqui não vão entrar exatamente nas minhas preocupações. Bom, aqui o queixo, tive que reformar um pouquinho, o amaranhado terminava aqui, mas eu procurei aumentar o retrato, né, justamente porque o amaranhado inicial, onde eu situei a totalidade do desenho, me informou que ele ia ficar muito pequeno, a cabeça. Depois é muito difícil de trabalhar em carvão. Então eu preferi aumentar um pouquinho a face, para depois facilitar o sombreamento dela. Carvão, gente, exige desenhos grandes, não tem por que sofrer ou tentar provar qualquer virtuosismo fazendo desenhos grandes,
e que provavelmente não vão dar certo, né? Esse tamanho eu tô com metade de uma folha de mitan. Então a folha de mitan tem 50 por 65, então 55 por 60, então eu tenho aqui uma altura de 32,5, uma largura de 32,5, tá? E aqui por 60 e massa. Bom, aqui eu estou já desenhando, veja que eu penso mais na volumetria gerada pelo volume em si do que por qualquer alinhamento. Não precisa de uma linha assim que contorne e depois eu sombreio, né? O próprio limite é dado pela sombra. O desenho, gente, brota da sombra. Essa é uma característica importante, é um pensamento importante. O desenho brota das sombras, a forma brota da sombra. Aqui eu vou recolocar alguns tons mais altos que eu não tenho que eu não coloquei ainda no primeiro emaranhado, e eu já explico por quê. Especialmente cabelo. Acabou o meu carvão. Cabelo aqui é o tom mais alto. Ó, aqui peguei um carvão da caixinha que é um pouco mais duro que o outro. Vocês devem estar ouvindo pelo barulho, né? Ele arranha. O carvão é assim, ele tem diferenças. Deixa eu trocar aqui de carvão, pegar esse mais macio. Esse aqui é mais macio, é o mesmo do anterior. Então ele deposita menos carvão. Aqui eu estou tentando me concentrar só nas áreas mais altas do rosto da nossa modelo. Aqui também. Aqui já tinha colocado. Tá, sem medo. Aqui eu preciso situar a orelha ainda. Vou fazer isso mais tarde. Ok. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou terminar de desenhar a orelha e fazer uma delimitação mais geral. E vou passar uma primeira camada de fixador. Tá legal? Fica para a próxima parte do vídeo. Então, aqui eu já terminei o que faltava, corrigi alguns pontos e situei a orelha. Não vou fazer a orelha agora, só vou vou mencionar um detalhe que, assim, eu usei muito, costumo usar para retrato muito a lupa, né? Essa foto aqui, ela está numa ampliação tamanho razoável, mas o retrato acabou ficando ainda pequeno, né? Eu gosto de usar a lupa para ver os detalhes. Aqui na orelha eu situei a partir de linhas também, né? Encontrei lá na foto de referência os limites dela. Então aqui tem umas linhas, tá? Você deve estar observando aqui a partir das linhas que eu encontrei lá na foto da modelo. Então eu situei ela aqui num limite superior, lateral, inferior, e fui desenhando ela com a borracha. Fui abrindo, porque aqui eu tinha carga de carvão, então eu fui abrindo as luzes e vou começando o desenho dela. Eu vou parar por aqui a orelha, já digo por quê. O próximo passo agora é o seguinte: eu vou fixar ele pela primeira vez, porque eu preciso de muito tom, né? O retrato, gente, é muito escuro. Olha só, ela chega no preto puro. Olha a diferença do tom do cabelo, da foto e do tom que está lá no papel. A gente tem uma tendência muito forte de se apegar ao que já fez e de não querer trabalhar muito aqui porque vai perder o que fez. Só que com isso você também não ganha nada, né? Você não perde o que fez, mas também não ganha o acerto. Então, assim, para eu conseguir algum tom mais alto, eu vou precisar fixar. E para fixar, eu vou passar o fixador e, de fato, o que está aqui vai ficar, né? Ele não sai mais, eu não consigo mais retirar. Então, eu vou fazer isso aqui, ó, com papel higiênico. Suavemente, eu vou tirar um pouco dessa textura, né, que o próprio carvão puxa, ó. Certo? Eu já apliquei carvão nas regiões assim mais escuras. E agora eu vou só suavizar com papel higiênico para não ficar marcado. Porque se eu fixar e ele tiver marcado, ele vai ficar marcado assim o resto da vida. Então, legal. Esse aqui é o papel Mitan, eu estou utilizando o verso dele.
E o verso do Mitan tem a vantagem para o retrato de ele ser mais fino, né? O lado original, que é o lado da, digamos, da textura mais alta, ele é mais rugoso. Isso faz com que seja muito mais poroso, né? A textura é maior e ele é ótimo para figura humana, por exemplo. Mas para retrato é ruim. Para retrato eu prefiro sempre esse verso aqui, que ele é um pouco mais liso. Faz uma baita diferença. Bom, aqui não é para ficar bonito. Tem que colocar isso na cabeça, né? Que o desenho não é para ficar bonito. Só no final. No final ele pode ficar bonito. Se ficar, ganha ponto. Mas durante o processo a gente vai ter esse caos mesmo, né? Tem que pensar objetivamente. Bom, a primeira parte, né? Antes de passar o fixador ainda, eu vou tentar fixar o máximo possível com papel sulfurizê, né? Papel manteiga, que a gente já viu aí nos cursos, né? O papel usado para forrar a forma de bolo. Lembrando, né, que como ele tem muita cola, ele vai fixar, ele não retira tom, diferente do papel higiênico, né, que a gente passa, ele tira, esse aqui vai fixando. Aplico sempre naquele sentido, bolinha, 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 né, tentando tirar o que ficou de textura ainda do papel e ao mesmo tempo fixar as partes mais altas. O desapego, gente, implica na gente admitir que vai ficar feio durante muito tempo. Né? Que não está certinho, a orelha não está desenhada, mas às vezes o olho talvez não seja correto. Mas é isso aqui, tem que ir no processo e com a prática você vai entendendo que o carvão, entendendo esse processo do carvão. Entendendo quando é que as formas começam de fato a aparecer e ele ficar, digamos, mais bonito. Tá? Então eu vou passar o fixador, estou usando aqui. Como é um estudo, uma demonstração, vou usar o nacional, que é um pouquinho mais barato, né? Verniz fixador da Corfix, sempre o fosco. Independentemente do que você vai fazer na vida, use um verniz fosco, tá? E a gente passa mais ou menos assim. Tá afastado, tira a foto, para não sujar ela. Afastado um pouco, eu vou passar em zigue-zague, ok? Ventilador ligado e janela aberta, de preferência. Fazer um barulho que eu liguei o ventilador. Vamos lá. Ó, nessa primeira vez, uma passagem tá bom. Não se preocupem porque essas manchas ao redor vão desaparecer. Tá? Como ele é papel Mitan, ele tem essa resistência, então ele vai com esses fixadores sem manchar e etc. Então eu deixo aqui para secar, eu vou dormir agora, porque são 5:30 da manhã e cheguei no meu limite. E amanhã eu continuo o trabalho para tentar encerrar, tá bom? Um abraço para vocês e um abraço também do Didi, que está me acompanhando aqui. Então, retomando aqui, ontem, né, no último vídeo eu tinha passado o fixador, veja como desapareceram aquelas manchas, né? Na hora que a gente passa, ele mancha porque ainda está úmido, quando ele evapora, desaparece a mancha. E não altera a cor do papel, que é o papel pigmentado aí na massa, né? Esse é o momento, então aqui, ó, ela não está totalmente fixado, ainda vai sair um pouquinho, mas está bem melhor do que antes, né? Quer dizer, esse tom aqui eu garanto. Então eu vou começar a trabalhar os valores tonais a partir daqui, ó. O que facilita muito o trabalho, porque antes eu estava nesse tom, né? Agora eu estou nesse tom aqui. É muito mais fácil de chegar naqueles tons da referência, que nesse caso são muito mais altos. Esse é o momento em que eu entro com o lápis carvão prensado, né, ou comprimido, para fazer o seguinte, para fazer esse detalhamento, que justamente é a parte mais escura do desenho e que tem uma função tem duas funções básicas muito importantes, e por isso que eu começo agora com esse carvão. Uma que eu acho mais importante no momento é dar alguma precisão para o desenho, especialmente porque agora eu consigo reaver o desenho que foi perdido
Nesse tratamento que eu fiz até agora, né, o desenho vai se perdendo várias vezes. Esse é o momento de começar a fazer o inverso, o momento de começar a precisar o desenho e fixá-lo. E vejam que isso é bastante comum de acontecer, quase sempre acontece. As áreas mais escuras, por serem sombras de oclusão, elas acabam definindo a figura. Então veja, cabelo, ó, as áreas mais escuras da orelha vão definir a orelha. Então se eu fizer essa sombra mais intensa aqui e essa daqui, ó, eu já tenho um modo de situar muito bem onde está a orelha. Os olhos, ó, aquelas linhas de oclusão nas pálpebras, cílios, sobrancelha, o nariz, né? Justamente a narina, a boca, justamente a sombra de oclusão entre os lábios. Ou seja, ao fazer o que eu vou fazer agora, que é trabalhar essas sombras de oclusão e tudo que há mais alto, de valor tonal mais alto no desenho, vai fazer com que eu reconquiste a forma em si, né? E consiga agora começar a arrumar para digamos assim, um mimetismo maior. Ok? Eu vou fazer aqui e volto já para não ficar muito longo os vídeos. Então, beleza, aqui ó, apliquei o carvão prensado nas áreas mais escuras do modelo, né? Essa é uma parte boa do desenho porque a gente tem carga, massa de material ali para trabalhar. Então aqui eu posso fazer o seguinte, eu gosto de fixar isso que essa camada que eu recém coloquei, aqui com papel sulfurizê, né? Isso para preservar. Vocês já vão entender por quê. Lembrando que a gente não tem que ter medo, né, da massa de carvão, ao contrário. Tem que ter medo da carência de carvão, porque se não tiver carvão não tem o que você fazer, não tem o que desenhar. O carvão ele é uma massa que vai sendo moldada. Então você precisa da massa. Sem massa, sem acúmulo, você não tem com o que moldar. Beleza? Esse aqui é só para fixar um pouquinho, tá? O carvão prensado, a gente sabe que não precisa fixar porque ele já ele já tem um certo aglutinante, né? Eu usei esse carvão aqui, uma barra de carvão e o lápis que a gente costuma trabalhar, que está lá na lista, né? Carvão prensado em lápis, o da Gioconda, o Extra Charcoal, que eu acho que é um dos melhores que tem, porque ele é bem macio, e esse quadradão aqui da Lyra, tá? Mas tem inúmeros tipos de carvão prensado que você pode utilizar. Aqui uma dica, ó, eu boto esse papel seda, às vezes eu quero trabalhar um detalhe, aí eu faço assim, né? Para não sujar se eu precisar de algum detalhe, eu boto o papel para não sujar e vou dobrando ele aqui, tá? À medida que eu não preciso mais. Beleza? Eu prendo ele aqui no meu cavalete com Opa. Buenas. A partir daqui, agora que começa, gente, de fato a desenhar num sentido assim mais parecido com aquele que a gente conhece, né? Aqui é uma modelagem fina, onde eu vou depositando e tirando, depositando e tirando, de forma a conseguir esses ajustes, né, volumétricos, que, em termos de linguagem de desenho, são ajustes tonais, entre claro e escuro. Aqui, ó, é hora de usar os pincéis. Olha só que efeito interessante que tem. Um pincel bastante aberto vai gerar vai suavizar, ó, a forma e tirar qualquer marca. Não se pode perder de vista a modelo. Eu deixo ela aqui, eu sou destro, então eu prefiro a foto de referência sempre à minha esquerda. Ok, tá aqui a foto. O mais próximo do desenho e o mesmo plano do desenho, né? Não vou botar a foto do outro lado, porque senão tem que ficar virando a cabeça, né? Aqui é muito mais lógico, porque daí só meu olhar vai da referência para o retrato. Ok. Bom, aqui eu sinto a necessidade de, eventualmente, ir depositando mais.
né, que eu passei aquele pincel, que deu uma esfumaçada, retirou um pouco de carvão, mas ok, aqui ó, sinto a necessidade de ter mais sombra, porque como vocês podem ver aí na foto de referência que eu mandei, são áreas assim com bastante sombra, né? Essa modelo ela tem o zigoma, esse osso aqui bastante proeminente. Legal? Bom, apliquei carvão, o que eu tenho que fazer? Passar o sulfurizê, como sempre. Normal, né? Sem medo, porque ele pode ser retirado a qualquer momento, né? Com pincéis ou com o papel higiênico. Ó, o pincel aqui ele é ótimo porque ele faz com que o carvão penetre nos poros do papel, mesmo esse lado mais liso da contratextura do mitan, ele ainda tem uma textura, então o passar o pincel assim ajuda a criar uma suavidade que é importante. É um efeito, quase um efeito de tratamento estilístico. O pincel não vai gerar grande mudança, né? Mas um efeito de textura, que no final do desenho isso aqui dá um efeito importante, né? Se você não fizer, fica diferente, não fica tão bom. Então, voltei aqui porque eu queria... Eu sei que talvez vocês queiram acompanhar todo esse processo também de construção volumétrica, só que ele é um processo muito lento, não dá para gravar. Ficaria um vídeo muito longo, eu tenho até medo de não conseguir mandar para vocês esses que eu estou fazendo, esses curtinhos, porque eu não estou gravando no Zoom, eu estou gravando no meu celular mesmo, porque aqui eu estou no meu estúdio, né? O Zoom fica lá na sala. Então, assim, esse processo de burilamento, vou chegar mais perto ali, de burilamento dos volumes, ele é muito demorado, às vezes demora, sei lá, 10 minutos para fazer esse volumezinho ali e tal, então ali... Mas aqui eu abri para fazer para dar uma dica, algumas dicas para vocês. Uma delas é o cabelo. Cabelo eu passei aquela base anterior de carvão, fixei ele com papel sulfurizê. E aqui, ó, eu tô vindo com carvão prensado. Tô vindo, na verdade, com chunk. Chunk é aquele carvão bem denso, né, da Cretacolor, chunky charcoal. E aí eu faço o seguinte, ó, fiz essa ferramenta que eu já mostrei para vocês, né? Ela é bem tosca, só que é excelente. É assim, eu não consigo prescindir dela. Então, o que eu fiz é enrolar um papel sulfurizê num lápis e prender com fita. Tá? Se alguém tiver dúvida de como fazer isso, depois eu posso explicar a parte. É muito fácil, simplesmente enrola um papel sulfurizê dobrado, né, num lápis qualquer, um lápis de ponta, e daí bota uma fitinha para segurar, porque isso aqui vai me permitir fazer isso. Ó. Ele vai, como é sulfurizê, ele vai fixar o chunk. Tanto o chunk quanto qualquer outro carvão. Só que vai fixar ao mesmo tempo em que sugere isso aqui, ó. Sugere os fios, né? As mechas de cabelo e etc. Então ele fixa sem retirar o carvão, ao mesmo tempo que dá forma, né, para o cabelo e tira textura, ó, porque esses traços que ficam textura, ó, como ele fica diferente, né, do restante. Então passa o sulfurizê ali, ele vai aos poucos integrando ele no papel e tirando a textura. O mesmo para a sobrancelha, né? Eu passei um volume, uma massa de carvão ali e com o sulfurizê nesse lapisinho fui também sugerindo, né? Esfumaçando os entornos. Porque se fica muito definido, cabelo, sobrancelha, cílios, etc., eles ficam assim parecendo artificiais, né? Eu vou elaborar um pouquinho aqui o nariz, para vocês acompanharem um pouquinho, pelo menos um pedaço aqui desse processo de volumetria. Eu estou vendo aqui pelo celular, gente, a imagem fica meio ruim. O desenho, eu vos garanto que está um pouco melhor do que isso aí, tá? Depois eu tiro uma foto com a câmera para ter uma ideia melhor. Então vocês podem acompanhar com a foto de referência que vocês têm aí. Eu vou fazer um pedacinho aqui do nariz. O que eu fiz aqui, ó, é nada. Aquela marcação e apliquei carvão aqui
porque eu preciso fazer o volume da narina, né? Apliquei um carvão ali, porque tem um volume, etc. E uma sombra de oclusão aqui no orifício nasal, no orifício da narina, que eu já tinha aplicado, né, com lápis carvão. Agora, eu quero abrir um pouquinho mais a luz aqui no centro, porque tem um volume mais pronunciado ali. Ó, com limpa-tipo, você pode usar ele batendo assim, ó, ele vai retirando aos poucos e vai abrindo luzes, né? Aqui no centro disso aqui eu tenho um brilhozinho. Eu posso fazer só assim, se for suficiente, né? Ou mais tarde, não faria agora, né? Eu faria ao final do desenho, mas eu vou adiantar aqui para vocês, para filmar. Mais tarde a aplicação de brilhos, ó. A Michele, que perguntou da aplicação de brilhos, essas câmeras, elas saturam muito. Eu estou colocando o mínimo possível, tá, gente? Mas encostando ali o pastel. Ele não fica tão claro quanto está aí no vídeo. No pastel, quando eu aplico, eu ainda tenho a chance de fazer o seguinte. Eu venho com um pincel qualquer e dar uma diminuída. Porque esse tom do Mitan aqui, ele realmente é muito alto. Então, um brilho, um highlight fica muito mais alto, depois ele fica desequilibrado, né? Bom, aqui eu vou aproveitar que estou com esse pincel e vou abrir uma luz aqui, que eu acho que tem um volumezinho aqui, o volume da cartilagem. O que mais? É isso aí. E lá embaixo eu tenho uma luz bem importante, que vai atuar junto com aquela sombra ali e vai gerar um volume importante aqui da narina, ó. Essa borrachinha para esse tipo é a Tombow, né, a Mono Zero, famosa borracha da Tombow, eu mostrei para vocês no workshop. Ela vai me ajudar a fazer esse tipo de... Acompanha aí na foto que vocês têm, como é só um detalhezinho ali, uma bordinha, onde pega um brilho. Pronto. Isso ali vou reforçar um pouquinho aqui a sombra de oclusão Nem é bem uma sombra de oclusão, mas aqui ele tem como é um buraco, ele de fato vai aparecer como um valor muito alto, né? E eu gosto sempre de tirar a textura do papel. Aqui vai ser fundamental esse material, esse fuminho mocosado, como dizem meus alunos, porque ele vai tirar a textura do papel justamente sem esgarçar muito o desenho, né? Se preciso, se caso alguma coisa tenha saído, por exemplo, ali, ó, isso aqui é um detalhe, mas é importante, né? Passou do ponto. Então eu uso esse pincel, ó, por exemplo, que é um daqueles pincéis meu que eu corto, né? Corto quase no talo, e ele vai ajudar a fazer essa correção fina, ó, né? Para o retrato é muito importante, eu uso bastante esse pincel aqui, ok? Oi, gente, estamos aqui, ó, tá um pouco mais avançado, né? A volumetria, como eu disse, esse tipo de trabalho não tem muito sentido filmar, né? Porque ele é muito minucioso, enfim, mas basicamente é isso, é empurrar, usar os instrumentos, né? Depositar carvão, empurrar e modelando com esses materiais, né? Que a gente tem mostrado aí, em especial esses aqui mais assim, artesanais, né? O sulfurizê dobrado e os pincéis, em especial aqueles pincéis que a gente mesmo faz, cortando outros pincéis, né? Aqui, ó, a gente chegou num momento em que ele já está assim um pouco mais modelado e é um seguro momento de eu fixar. Porque se eu quero um tratamento mais intenso aqui, de superfície, eu não consigo porque ele vai tirar. É como uma tinta que está molhada. Eu preciso esperar secar para eu pintar outras partes dela, senão as novas pinceladas vão se misturar com as de baixo e ele vai misturar e virar um terceiro tom que eu não queria, né? Então aqui eu quero manter esse tom que já está, as coisas já estão mais ou menos dispostas nos lugares corretos, enfim, eu vou fazendo pequenas correções, né, na medida mesmo em que vou sombreando, e é isso. Então eu vou filmar aqui com vocês para a gente acompanhar mais
essa segunda fixação, né? Lembram que a primeira foi quando eu passei uma base de carvão, pelo mesmo motivo, uma base sobre a qual eu trabalhei os volumes, né? Agora eu já trabalhei os volumes, a volumetria, vou passar para uma segunda fixação, a partir da qual eu vou daí retrabalhar luzes, sombras mais intensas, etc. Então vamos lá. Só uma camada assim basta, tá? Lembrando que essas manchas aí vão sair, beleza? Eu vou ter que encerrar por hoje e amanhã eu continuo.